Bom dia! Alegria, alegria, alegria. Como está você nesta manhã? Eu espero te encontrar todos os dias, cada dia melhor, ressignificando tudo aquilo que te impede de viver uma vida mais leve, uma vida mais saudável, seja física, emocional, mental ou espiritualmente. E nós começamos ontem a falar um pouquinho da biografia da pessoa humana, sobre o estudo dos setênios e quanto que isso influencia a nossa vida, né? Nós falamos ali até a idade dos 35 anos e agora nós entramos no sexto setênio, quando é a idade dos 35 aos 42 anos. Aqui a maturidade já começa a acontecer, né? A nossa maturidade de consolidar tudo aquilo que nós aprendemos. É uma fase de grande materialização na vida da gente, tanto no campo profissional, mental, espiritual. É uma fase onde você começa a materializar relacionamentos, consolidar amizades. Então, é uma fase muito interessante da nossa vida. Nessa fase dos 35 aos 42 anos também nasce um pouco da nossa intuição. Por causa de tudo que nós aprendemos, a expansão de consciência que nós atingimos até essa fase, então a gente já começa a trazer um pouquinho mais de intuição aqui nesse momento, né? A gente começa a se conectar, a gente começa a ter um pouco mais de serenidade, de seletividade, uma capacidade maior de avaliar algumas situações. Como eu disse, é uma expansão da nossa consciência. Então a gente vai entender nesse período, se a gente começou lá atrás, dos 28 aos 35, trabalhar o autoconhecimento, a gente vai conseguir se entender melhor e vai extrair melhores resultados das nossas capacidades. Sabe o que é enxergar o seu potencial? É enxergar o seu potencial e colocar em prática tudo aquilo que você entende que é o seu melhor. É nesse ponto que a gente vai começar a entender qual é a nossa missão de vida. E é um ponto onde a gente também vai buscar o equilíbrio. Ninguém aqui vai morrer de trabalhar e viver. Não, se você ainda está nessa luta, é porque alguma coisa está desequilibrada. Nesse momento é onde a gente busca o equilíbrio. Eu vou sim trabalhar, mas eu também vou me dedicar à minha família, eu também vou me dedicar ao meu lazer, eu também vou me dedicar a outras situações da minha vida. Mas às vezes a gente foca que não tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então aqui é o ponto da gente, opa, tem alguma coisa errada. Então, os julgamentos, a visão, a clareza que a gente tem, a capacidade de tomar decisões aqui, elas vão ser mais rápidas e mais abrangentes. Nessa fase não tem mais ilusão. Por quê? Porque não adianta a gente querer se iludir, né? As coisas aqui a gente já percebeu que não tem ilusão. E outra, não adianta querer perder mais nada. Agora não é hora mais de perder. Agora é hora de ir atrás do que a gente busca. E chega de perder as coisas. Então é um florescer de uma consciência muito mais ampla do que antes. Eu acho interessante que nessa fase a gente começa a trocar as roupas e os hábitos. É um ponto assim interessante dessa fase da vida. Por quê? Porque você começa a se ver de uma forma diferente. Então a maturidade nos leva a isso. E nós não temos mais que provar nada a ninguém. Se você ainda está sentindo, "Não, eu ainda preciso provar alguma coisa para alguém, é porque tem alguma coisa que se perdeu nas fases anteriores e você chegou aqui ainda com a necessidade de ter que provar alguma coisa para alguém. Nessa fase não tem mais aquela competição que a gente vinha, né, na vida até agora. Por quê? Porque agora você vai competir com você mesma. Você vai olhar para você e falar, eu preciso ser hoje melhor do que eu fui ontem. Então é uma fase onde essa competição começa a ser conosco mesmo. E também é a fase em que a gente se abre mais para a espiritualidade. Não estou falando de religião, eu estou falando de conexão. Estou falando de conexão com o alto, né? Com conexão com as coisas do alto. É nessa fase onde a gente começa a buscar um pouco mais do conhecimento nessa área da eh, espiritualidade. Tem alguns homens que dizem, né, que é a fase, é a idade do lobo, né? Ou da loba, que é essa fase dos 35 aos 42 anos. Mas é uma fase de muita seletividade, realmente, onde você sabe realmente o que você quer da sua vida. E aí a gente sai do sexto, tem algumas pessoas aqui que estão no sétimo, eu já estou no sétimo, então que é dos 42 aos
49 anos. É um período de diplomacia, é um período de interiorização, é onde a gente começa a ter o declínio do nosso corpo físico, né? Quando eu completei a minha idade, já fui logo pro oftalmologista porque eu precisei usar óculos. Eu falei, caramba, mas eu vou ter que usar óculos? E ele olhou, Flávia, olha a sua idade, Flávia. Eu falei, poxa, você tá me chamando de velha, né? Então, assim, a idade, então vai ter o declínio, a gente vai começar a sentir algumas dores, os cabelos já estão começando a ficar brancos, as rugas já vêm, né? Isso tudo é um declínio que nós temos nesse setênio, então cabe a nós ter essa aceitação, mas também é um envelhecer com saúde. Né? Eu não vou ficar aqui abraçando todas as minhas dores e vou ficar aqui morrendo quando eu levanto da cama, de forma nenhuma. Se eu não fiz atividade física até agora, como eu não estava fazendo, é agora que eu comecei e faço atividade física todos os dias. Então é um momento de você buscar uma suplementação saudável, uma alimentação saudável, cuidar de você, porque de agora para frente, como diz aqui o estudo, né, é um declínio. E se eu me deixar ir de água abaixo, eu vou declinar cada vez mais. Então eu preciso cuidar da minha saúde. Então as ameaças à área da saúde começam a vir muito mais fortes aqui. E algumas situações acontecem nesse período da vida, como desempregos, doenças, separações, fracassos nos negócios, acidentes com prejuízos, perdas. É a fase que a gente começa a perder as pessoas que nós amamos. Por quê? Os nossos pais já vão ficar idosos, os nossos tios vão ficando idosos, os nossos avós já ficaram mais idosos ainda. Então, essas pessoas, por questões da natureza, elas acabam partindo. E nós temos também que nos preparar nessa fase para compreender essas partidas que vão acontecer, né? Então, nessa fase, muitas pessoas, elas vão estar 100% assim no positivo, outras fases vão estar 100% negativo. O ideal é que a gente esteja um meio a meio aqui nessa idade, ou seja, negativo, sim, em alguns momentos a gente vai sentir aflição, vai sentir a dor das perdas, vai sentir, mas também a gente tem que estar positivo, olhando a perspectiva de vida, buscando viver uma vida melhor. Então, esse período da vida, ele traz isso. Tem sim um cansaço, né? Mas também vai ter sempre internamente uma batalha ferrenha entre o bem e o mal. Eu falo que é uma batalha entre a mente e o corpo, né? Ou a alma, né? E o nosso corpo físico. A gente vai viver nesse momento de batalha. É um sofrimento da nossa alma. Para aqueles que não têm fé, para aqueles que não desenvolveram no setênio anterior a sua fé, a sua espiritualidade, nesse momento aqui, essas pessoas vão sofrer mais. Por que vão sofrer mais? Porque elas não desenvolveram as aptidões, a conexão espiritual que ela precisava. Então, a falta de fé faz com que a gente adoeça ainda mais nesse setênio da vida. Então, essa é uma fase onde a gente começa a ter a menopausa, como já foi colocado aqui no grupo, né? Que a gente começa a conhecer os nossos defeitos e as nossas qualidades e ver como que a gente vai ter um autoesclarecimento disso. As pessoas nessa fase elas já estão mais conscientes, porém vão ter as crises e vão ter as vitórias também. Então a gente precisa entender isso na nossa vida. Os conflitos internos vão ser muito mais frequentes nessa fase. É uma fase onde muitas pessoas entram em depressão, dos 42 aos 49 anos. Por que entram em depressão nessa fase? Por causa desses conflitos internos, que muitas vezes elas não querem buscar ajuda para melhorar aqueles conflitos internos. Eu achei muito interessante uma cliente ontem que ela falou, Flávia, cansei de tentar resolver as minhas coisas, agora eu quero terceirizar. Ou seja, ela me contratou porque, segundo ela, está terceirizando a resolução de alguns problemas internos, porque ela não estava mais dando conta para resolver sozinha. Então, ela escolheu terceirizar. Eu achei interessante ela usar esse termo. E assim, é esse terceirizar mesmo, porque em alguns momentos é importante você buscar essa ajuda, porque os conflitos dos seus problemas, da sua energia, vai sugar suas energias. E nas vezes nessa fase você também vai estar buscando o quê? Você vai estar querendo assumir as responsabilidades e os compromissos de outras pessoas. Vai estar puxando para você problemas que não são seus, que são dos seus filhos. É uma fase que os filhos de muitas pessoas, os meus não vão sair que tão pequenos, que eu fui ter filhos mais velhos, né? Mas as pessoas que tiveram os filhos aí na idade certa, esses filhos vão estar saindo de casa nessa fase.
Então pensa, dos 42, 40, os filhos vão estar saindo de casa. E essa fase é onde você começa a sentir muito a síndrome do ninho vazio, porque os filhos começam a sair de casa, você começa a achar que não é mais amada, você começa a achar que você está sendo deixada de lado, e aquilo começa uma carência emocional muito grande. Então, isso tudo que eu estou dizendo, gente, é só para você ir ampliando a sua mente e abrindo e se percebendo nesse universo. Em que fase que eu estou vivendo? O que está acontecendo? O que faz sentido para mim? O que não faz sentido para mim? Então aqui é onde esses conflitos internos eles vão vir. Eu falo que é um caminho onde, quando a gente chega nesse ponto, quer falar assim, olha, se a vida te der limões, faça limonada. Os problemas vão vir, mas nós temos a capacidade de resolver os nossos problemas. Nós temos que ter mais autorresponsabilidade. Não adianta querer culpar ninguém. Não adianta querer colocar responsabilidade de outra pessoa. Não, se eu tô assim, a culpa é do meu marido. Se eu tô assim, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Não adianta mais. Aqui é uma fase da nossa maturidade aonde quando os limões vierem, eu preciso fazer a limonada. Não adianta eu querer pedir para outra pessoa fazer a limonada por mim. Então, nessa fase dos 42 aos 49 anos, realmente é uma fase aonde nós devemos deixar, né? Aqui fala assim, chegar aqui livres. Porque se nós não chegarmos nessa fase livres, nós vamos estar suportando pesos enormes. E é esses pesos enormes que às vezes a gente tem que aprender a delegar. Às vezes a gente tem que aprender a terceirizar, como disse minha cliente ontem. Às vezes a gente vai ter que aprender a planejar de uma outra forma e buscar sim ajuda, porque a gente não vai dar conta de resolver tudo sozinha, né? Então, aqui é uma fase aonde você, né, que chegou até aqui, você vai estar pensando no ontem. E como que vai ser amanhã? E isso vai gerar muitos conflitos. Então, aqui não temos mais que desperdiçar nosso tempo, nossas oportunidades. Nós não temos mais que ficar sofrendo por erros que nós cometemos no passado o tempo todo, ou por erros que nós estamos cometendo na atualidade, né? Nós temos que ter a força física, sim, um domínio mental e uma sintonia com o mundo muito maior. É qualquer detalhe aqui vai fazer a diferença na nossa vida. É uma fase onde que se você não cuidar da sua alimentação, a obesidade, o sedentarismo, o estresse, a depressão vai tomar conta de você, como eu já coloquei aqui. Então a gente precisa de pensar nisso de uma forma diferente. E uma palavra que vai estar aqui nesse momento da sua vida é evolução. Que você ainda está aqui para evoluir. Então não é um momento de falar assim, não, eu já estou pensando na aposentadoria, já não estou aguentando mais. Mas é um momento ainda de aprender, ainda de evoluir, entender que você pode colaborar muito com os outros. Então aqui é você falar sobre a sua experiência, né? Porque você já está indo para uma outra fase e é o momento de falar. Então a inflexibilidade do velho já não cabe mais aqui. A gente tem que trabalhar com a reflexão e com a flexibilidade em muitas coisas. Não dá mais para viver uma vida inflexível, dizendo assim, não, tem que ser tudo do meu jeito agora. Bem, acho que eu já falei demais hoje. Reflita aí sobre mais essa fase e amanhã a gente vem com uma nova fase, dos 49 a 56. Então aguardo vocês amanhã. Um grande abraço e uma ótima reflexão para você.